obrigado por acessar o nosso canal. A palavra hoje baseia-se em Hebreus capítulo 9, versículos 27 e 28, que dizem: E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo, assim também Cristo, tendo-se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Olha, nós estamos vivendo uma época de muita apreensão, como também de muitas perdas de pessoas, não só próximas a nós, como também de um modo geral no Brasil. Vamos usar aqui o nosso contexto, não é? Sabendo que no mundo tem havido também muitas mortes. E a palavra de Deus trata desse tema, e é um tema que muitas pessoas não querem ouvir, não gostam de saber, porém é necessário refletirmos sobre essa dura realidade, pois a probabilidade de alguém morrer é de 100%. Ou seja, todos nós estamos nesse contexto e expostos a esse momento qual aqui está dizendo: aos homens está ordenado morrerem uma só vez. Qualquer perspectiva para a solução da morte fora de Jesus Cristo, por meio da religião ou de alguma doutrina que lhe diga que você vai dar um jeito, que você vai resolver, vai melhorar, vai voltar, tudo isso não tem sustentação bíblica, porque aqui está dizendo que aos homens está ordenado morrerem uma só vez. Isso é amedrontador. Esse tema tem feito muitas pessoas andarem ansiosas e até com tanta preocupação que estão entrando em desespero e algumas outras ficando depressivas por causa do medo da morte. Como cristãos, nós precisamos lidar com esse tema dentro de um espírito de naturalidade, mesmo sabendo que a morte não é natural. Não, porque na verdade a morte entrou no mundo por causa do pecado, da desobediência de um homem. E este processo, ele se deu justamente por causa daquele ato de desobediência dos nossos primeiros pais ao darem ouvido ao tentador. Quem é o tentador? É aquele qual a Bíblia denomina de homicida desde o princípio. É o diabo, o homicida, e aqueles que vivem apavorados, escravizados, aterrorizados com medo da morte. A Bíblia nos mostra que estes são escravos do diabo, pois é este o ministério dele: matar, roubar e destruir. Roubar, matar e destruir. Porém, nós temos no próprio texto lido nesta vez aqui, que podemos apresentar para você, que Jesus Cristo, ele veio uma única vez para que pudesse exatamente trazer a solução, o alento, a esperança para este problema chamado de morte. Muito bem, quando lemos a Bíblia, encontramos dizendo que Jesus veio para dar vida e vida em abundância, e a promessa é que Jesus virá uma segunda vez, justamente por causa daqueles que aguardam a sua salvação. E eu ainda digo que ele veio a primeira vez por causa de todos quantos Deus proposita chamá-los para a
eterna salvação, como voltará por causa deles. E todos quantos professam o seu nome devem encarar esse tema dentro do contexto de uma dura realidade, porém confiados na promessa de que a última palavra para você não é da morte. Porque, humanamente falando, a última palavra para você é a morte. Mas nós sabemos e cremos que para o cristão a última palavra é a ressurreição de Cristo. A última palavra é a de salvação em Cristo, é de vida, de misericórdia, é de perdão e é de segurança eterna. E é nessa palavra que todos quantos declaram fé em Jesus precisam se ancorarem. Jesus Cristo, ele verdadeiramente veio para trazer a solução para o problema humano. Quando alguém morre e perguntam de que ele morreu, aí dizem de Covid-19. Foi um acidente, estava com câncer. Mas a Bíblia mostra claramente que a causa morte do homem é o pecado. O salário do pecado é a morte. E Jesus veio exatamente como antídoto para este problema. Jesus, ele veio para dar vida e vida em abundância. E é nessa promessa, nessa verdade, que nós devemos erguer os nossos olhos e aguardarmos a eterna redenção. Você não pode, não deve andar escravizado pelo medo, pois o medo não é propósito de Deus. Jesus enfrentou a morte por você, por aqueles que conhecem a Ele. A morte não tem a palavra final para quem tem Jesus Cristo no coração. Louvado e agradecido seja o Senhor. Ele enfrentou a morte por você. Jesus encarou a morte e a cruz e todas as suas dimensões. Ele foi morto atrozmente, foi torturado, mas essa foi apenas a causa física da sua morte. Sabe? Tudo quanto Jesus passou, quando ele morreu, ele suportou o salário do pecado, que era meu, era seu, ele suportou. Então Cristo, o inocente, morreu voluntariamente pelos culpados. Você precisa ter confiança na sua palavra, você precisa depender dessa palavra. A graça de Deus destruiu o destruidor e a morte foi jogada no inferno. Confie nas promessas do Senhor e por causa de Jesus a vida tem a palavra final. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Paulo, falando aos Tessalonicenses, diz: amados, não quero que sejais ignorantes acerca dos que dormem. E ele faz a declaração de que um dia haverá de soar a trombeta e nós haveremos de nos encontrar com o Senhor. E ele diz: consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Como é que você pode ter certeza de vida eterna? É indo a Jesus, é tendo Jesus como Senhor da sua vida, é confiando nele como seu único e suficiente Salvador. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Aos homens está ordenado morrerem uma só vez,
vindo depois disto o juízo. Assim também Cristo, ele virá, ele voltará e virá com poder e grande glória para nos levar para junto dele. Assim devemos manter a nossa confiança na glória do Deus Todo-Poderoso. Que Deus te dê confiança em Jesus.